pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma Masterclass. Quem está acompanhando desde a primeira está vendo que a gente vai evoluindo nos temas. E hoje o nosso tema é sobre as telas na infância, o uso de televisão, celulares, tablets, computadores e a questão da criatividade e a questão dos limites, como eu coloquei ali, tá? A gente vai bater um papo sobre isso. A aula de hoje é pra gente, nós vamos refletir o caminho que a gente acha melhor seguir. A gente tem vários caminhos e as escolhas podem ser feitas e eu vou dar assim os embasamentos explicando o porquê que a gente aqui é contra o uso excessivo de telas. Eu já vou falando a minha opinião e a nossa opinião aqui da nossa equipe. Nós somos contra o uso excessivo de telas e eu vou entregar aqui os motivos, tá? E com esses motivos a gente pode refletir como pais, como família, como profissionais, no que a gente quer e o que a gente acha melhor para os nossos filhos. Não tem como, aí você fala, mas não tem como. Hoje em dia, tudo é tecnológico. A tecnologia, a gente respira tecnologia. Sim, não quer dizer que uma criança que não fique indiscriminadamente em frente a uma tela, que ela não vai entender de tecnologia ou que ela não vai ter acesso à tecnologia. São coisas diferentes. O que a gente vem falar é do excesso dessas telas e das más influências que essas telas causam. A gente trabalhando em cima disso, eu não estou colocando essa criança longe da tecnologia, muito pelo contrário, e a gente vai mostrar aqui. Então, aonde é o nosso ponto de parada? Aonde é o nosso limite? Uma linha tênue entre o exagero e o que é normal e o que é aceitável. A gente vai refletir muito em cima disso, tá? Que nem um remédio. A dose do remédio para que cure e para que ela seja tóxica, para que ele seja um veneno, é uma linha tênue. É a mesma coisa em relação às telas e à infância. É uma linha tênue entre o que pode e o que já começa a ser prejudicial para as crianças. Vamos pensar por idade. Eu gosto de trazer por idade porque é um jeito bacana da gente pensar assim individualmente, aquele olhar individual, aquele olhar benevolente, aquele olhar cuidadoso, porque as crianças são diferentes, têm características, personalidades, temperamentos diferentes. Então eu gosto de ter esse olhar muito individual na criança, nas telas também. Vamos começar lá nos bebês, tá? Pra gente se situar nessa situação. O bebê, a partir do momento que ele nasce, tudo é estímulo, né? Ele é extremamente sensorial. O que é o bebê ser sensorial? Ele trabalha com os 5 sentidos dele. Ele trabalha com o tato, com a audição, a visão, o paladar. Ele trabalha com o olfato. Então, ele trabalha com todos os sentidos. Trabalhando com esses sentidos, ele conhece o mundo. Trabalhando assim também, ele é estimulado. Para um bebê, o primeiro estímulo vem do contato com as pessoas que cuidam dele. O contato materno, o contato paterno, o contato com os irmãos, o contato com as pessoas que estão ali ao redor. E isso é um grande ensinamento. Ali já tem muita informação, tá? E o que nós costumamos fazer? O bebê não está nem ali, às vezes com uns 3 meses, já entra um celular. Ele gosta, as cores, a música, ele distrai, ele fica quieto. Na verdade, não é nenhuma dessas coisas. Ele não é que ele goste, não é que ele se sinta estimulado ou que aquilo acalme ele, muito pelo contrário, ele está hipnotizado. Tá? Vou pedir para que vocês não se assustem, né? É uma aula onde a gente vai falar bastante coisas, trazer bastante clareza, mas é para que a gente
pense e a gente reflita sobre o tema. Então, a criança ali está, a palavra é hipnotizada, tá? Aquele paradinho do bebê, eu tô lá no bebê ainda, paradinho do bebê, naquela tela, se movimentando com muita cor, com muito som, com muita informação, ele não está absorvendo aquilo, ele está hipnotizado. E os sentidos dele, que nessa fase deveriam estar sendo estimulados, que seria o tato, ele deveria estar conhecendo o mundo com as mãos, que é o que o bebê faz, não é? O paladar através dos alimentos, o olfato através do cheiro. Agora, a gente hiperestimula com essa hipnose desses produtos todos, a visão e a audição. Eles ficam com 2 sentidos hiperestimulados e os outros sentidos atróficos, como se tivessem atrofiados, porque eles não recebem o estímulo que deveriam estar recebendo. Então, no momento em que esse bebê está ali, de frente para aquela tela, seja TV, tablet, celular, o que for, por mais que se diz educativo que está sendo apresentado para ele não está trabalhando as mãos, ele não está descobrindo o mundo, ele não está tendo contato com outros seres humanos, ele não está tendo contato com outras pessoas, ele não está conseguindo ver um passarinho que canta lá fora, ele não consegue ver que a nuvem se movimenta, ele não sente o vento no rosto. Tudo o que é um estímulo natural para uma vida de crescimento saudável. Tá? Então, assim, a gente já começa ali meio que com essas palavras fortes, mas necessárias, porque a gente tende a rapidamente entregar esses aparatos para uma criança, principalmente para um bebê. Ah, ele não está comendo direito na hora da alimentação? Tela. Aí ele fica quieto e come. Ele não está sentindo o sabor do que ele está comendo, ele não sabe o que ele está comendo, então ele não está comendo bem, ele está sendo hipnotizado para comer, né? Essa palavra hipnotizado no sentido de que ele está ali sendo colocado num outro mundo para que ele consiga comer. Então ele não sente o sabor, ele não conhece o alimento, ele vai crescer e a gente vai querer que eles sentem e comam. Aí a gente vai falar assim, poxa, mas quando era bebê comia tão bem, será que comia bem? Não, ele não comia bem. A comida entrava, ele mastigava e engolia, mas ele não saboreava, ele não olhava e ele não tinha noção daquilo que ele estava recebendo. Então, até aí já começamos a entrar em várias questões prejudiciais. Eu já comecei a entrar nas questões prejudiciais. Aí vocês vão me perguntar, então, quanto que pode para um bebê? Quanto tempo? 0, nada. O mundo por si só, para esse bebê, já é estimulante. E ele precisa desse olhar do mundo para evoluir, para crescer, para aprender, tá? Então, assim, para mim, até uns 3, 4 anos, é 0. Ele precisa ter esse contato com as pessoas, aprender sobre empatia, sobre olhar no olho, sobre abraçar, fazer cafuné. É isso que esse bebê precisa, a se alimentar, a cuidar do corpinho, que é tomar banho, vestir uma roupa. E aí a gente pega essas crianças que foram esses bebês, aí eu vou aumentar um pouquinho, que eu já cheguei aos 4 anos, de 4, 5, 6, eu tô ali na idade pré-escolar, início de escola. Aí entram aqueles joguinhos educativos, né? Às vezes a criança com 2 anos está com um joguinho educativo na mão. Então ela fica horas e o dedinho vai lá, o dedinho funciona e ela fica com aquele dedinho e ela fica... Aí a gente fala, nossa, mas que criança esperta, mas que criança inteligente, ela muda o jogo, ela sabe o que fazer, ela sabe que o bonequinho tem que fazer isso. Eu lamento informar, mas não é ela que está fazendo,
porque na verdade é uma plataforma pronta. E daquela plataforma pronta, a criança só segue o que o jogo manda. Ela só segue o que a tela sugere. Então ela não pensou, ela realmente não pensou para que aquilo acontecesse. É automático. Ela decorou que era daquela maneira e se torna automático, tá? Então, assim, eles colocam um nome muito bacana, um nome muito bonito, como jogos educativos, mas que, na verdade, continuam hipnotizando as crianças, continuam bitolando essas crianças. Então, quando a gente começa, olha, vamos continuar na nossa reflexão. Quando a gente começa a fazer essas reflexões e a gente começa a pensar nas crianças que a gente tem em casa, nas crianças que a gente tem em volta, nas crianças com quem nós trabalhamos, e o quanto a gente pode orientar, que muitas vezes os pais não sabem, não têm a informação e por isso fazem acreditando naquela propaganda. Não por maldade, muito pelo contrário, ninguém quer o mal da sua criança, mas por falta de informação. E quando a gente se fornece de informação, a gente pode transmitir essa informação para outras pessoas. E essa informação transmitida, ela vai gerar frutos, e frutos ótimos nas nossas crianças. É esse olhar diferente para a gente. Então, essas crianças que passam ali horas em frente àqueles jogos, videogames, também, o videogame também entra, tá? Videogame, ficam horas ali, vamos fazer uma reflexão nelas. Se elas não estão na frente dessas telas, desses jogos, elas estão irritadas, elas estão mal criadas, elas não comem bem porque elas não conseguem sentar à mesa para comer, elas não dormem bem, elas não têm atenção, elas têm um déficit de atenção, elas têm uma hiperatividade, mas completamente descontrolada mesmo, e elas têm bruxismo. Eu estou colocando todas as coisas assim, questão de saúde da criança, em que isso influencia, tá? O bruxismo, para quem não sabe, é o ranger de dentes, e noturno, né? Porque a gente faz inconscientemente. A gente, quando faz diurno, é acordado, ele é consciente, mas quando a gente faz ele inconsciente, quando isso é feito inconsciente, ele tem uma causa anterior a ele. Ele é sempre reflexo de uma causa anterior, de uma coisa externa. Nas crianças, por exemplo, se a criança está ali jogando muito videogame, no celular, muito da televisão, e aquilo desliga e vai deitar, o cérebro continua. Por mais que a criança feche os olhos e durma, o cérebro não parou, é muito estímulo, ele não aguentou. Então aquele estímulo tem que ir para algum lugar. E as crianças fazem o bruxismo noturno, tá? E às vezes essas crianças vão crescendo, vão entrando na fase escolar e começam a dar trabalho. Não se concentram na escola, não conseguem ler, não conseguem prestar atenção numa aula, não conseguem fazer as contas como deveriam. E, poxa, mas o que está acontecendo? Aí a gente já começam os diagnósticos. A gente também se preocupa muito com essa relação de diagnóstico. Hoje em dia as crianças tomam medicamentos demais e são diagnosticadas demais, sem a gente trabalhar o que tem ao redor dessa criança, tá? A gente tem os diagnósticos corretos, necessários, as medicações corretas e necessárias, mas a gente também tem essas crianças dentro de um mundo que não é muito para elas. Esse excesso de telas, jogos de videogame muito violentos, desenhos inapropriados, sabe? Conteúdos que chegam para essas crianças e que não deveriam chegar. Elas deveriam estar sendo protegidas. As crianças, elas precisariam estar com a sua inocência protegida,
Não é problema nenhum uma criança ser inocente. Isso não quer dizer que ela é uma criança boba. Ela só vai aprender as coisas na idade certa, na devida idade. Não adiantar nada. Então, esses super estímulos que eles vêm carregados de, não, tá quietinho, deixa sentado ali porque tá quietinho, né? Não tá sujando, não tá quebrando nada, não tá fazendo bagunça. Mas qual é a essência da criança? A essência da criança é a gente sujar, é fazer bagunça mesmo, é ralar um joelho. Hoje em dia as crianças não sabem ralar joelho, mas ralam um joelho é o fim do mundo. Elas não conseguem ralar um joelho, ralar um braço, corre 2 minutos, está cansada. Correr para lá e para cá e subir numa árvore e descer da árvore e disputar e andar de um carrinho de rolimã, ladeira abaixo, sentar num papelão e descer o morro. Dificilmente as crianças fazem isso hoje, elas estão sempre sentadas e com uma tela. A gente precisa muito refletir em cima disso, porque depois a gente vai cobrar dessas crianças lá na frente uma maturidade para o estudo, a gente vai cobrar deles uma nota boa, a gente vai cobrar deles que eles saibam arrumar uma cama, que eles saibam fazer as atividades, que eles tenham respeito, que eles saibam se comportar numa mesa. Mas eles comem em frente a uma tela. Eles não sabem se comportar numa mesa, eles não têm noção nem do que eles estão comendo. Não é nomeado a eles o que eles estão fazendo. Tá? Então assim, vai num restaurante, vai passear, está com uma tela na mão. Não, olha, agora a gente está passeando, a gente vai olhar. Olha lá, olha aquela nuvem em formato de dragão. Vamos correr? Então assim, mas aí alguém pode me perguntar assim, Everine, mas e agora? Meu filho tem 8 anos, ele não vive sem. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E não desistam, tá? Porque a gente não deve desistir das nossas crianças. Vamos junto. Se eu quero que ele corra na grama, eu vou correr junto. Eu preciso mostrar o quanto aquilo é legal, porque eu vou mandar ele correr na grama e vou ficar sentada com o meu celular. Não adiantou de nada. Né? A gente reviver as relações humanas, as relações fraternas, as amizades, as boas amizades. A gente vai perdendo isso no que é oferecido, como o nosso mundo virou muito mercantilista e as crianças estão no meio disso. Mas cada um pode fazer diferença no seu meio e aquilo se frutificar e aquilo aumentar para os outros. E a gente ter uma geração de crianças saudável, física, espiritual e mentalmente. Porque eu não tenho como falar para vocês que tudo isso que é, de certa forma, jogado em cima delas não vai afetar a mente dessas crianças. Tá? Então, muitos distúrbios hoje de comportamento infantil estão estritamente relacionados ao excesso do uso das telas, ao excesso dessa hiperestimulação e do que eles estão vendo, que às vezes vem embrulhado para presente, como se fosse uma coisa muito bacana, uma coisa muito legal, mas se a gente for ver o sentido, o que está ali dentro, não é. E distorce a cabecinha deles para o lado do bem. Né? A gente já falou em outras aulas da questão de procurar o bem, de procurar o bom caminho, o caráter, a verdade, a beleza, a bondade. E o que a gente está oferecendo? É belo o que está chegando? Para depois eu chegar para uma adolescente e falar para ela que ela não pode usar um certo tipo de roupa? Mas desde a infância aquilo era tranquilo e ela via e aquilo estava presente. Vai ser difícil para isso entrar na cabecinha dela, né? E aí é onde geram os conflitos. Eu vou falar para um menino de 14 anos que ele não pode mais usar o celular,
sendo que ele já veio com aquilo desde bebê. Então aquilo precisa ser incultado dentro deles, desde pequenos, para que eles entendam que tudo tem um limite. Né? Tudo usado dentro de um limite não faz mal. É aqui a nossa questão do limite. Não faz mal. A gente saber dosar, doses homeopáticas, doses pequenas, para que aquilo entre na vida de uma maneira muito natural, mas que não se perca o resto que eles precisam tanto para o desenvolvimento deles. E a gente não pode rotular. As crianças hiperestimuladas ganham todas essas conotações. Ah, ele é agitado, olha isso, olha é aquilo. Algumas dicas que eu vou deixar para vocês. Antes de dormir, meia hora antes de dormir, desliga tudo. Desliga a tela, desliga a TV, desliga o celular. Meia hora antes de dormir. Diminui as luzes. Façam esse teste, eu garanto que dá certo. O cérebro vai conseguir se acalmar e eles vão ter uma noite boa de sono. Não vai ter sono agitado, não vai ter criança acordando na madrugada, não vai ter bruxismo, não vai. Tá? Em contrapartida, essa criança vai acordar o quê? Bem, porque ela dormiu bem. Então eu vou conseguir tirar o melhor dela na hora do estudo, da concentração, do que a gente precisa além, tá? Estamos no meio de uma pandemia, estamos de quarentena, as aulas estão suspensas e as crianças estão usando as telas para estudar. Esse tempo ele conta. Então, já que eles já estão necessitando, isso já é uma necessidade, das telas para o estudo, então a gente tem que repensar essa tela como diversão. Se ela já entra para o estudo, ela não deve entrar para a diversão. A gente precisa canalizar isso e pensar de outras maneiras. Aí vocês vão falar assim, gente, mas é impossível. O que as crianças falam é que elas não vivem sem. Eu escuto isso. Né? E às vezes eu penso, mas como? Eu não consigo, sem celular eu não vou viver. Aí eu vou brincando com eles, sabe? Eu vou conversando, mas vocês sabiam que na época da sua avó não existia? Assim, na minha época, a gente, né? Eu passei uma infância, a gente não tinha internet, celular, a gente não tinha nada dessas coisas. E vocês sabiam que assim, não, e a gente, o que vocês faziam? A gente brincava. Mas brincar de quê? Eles não sabem. Aí é onde entra a criatividade. E eu preciso que as crianças, a criatividade é uma coisa interna que precisa ser colocada para fora nas crianças, tá? Então depois eu vou querer ter um excelente engenheiro, um excelente médico, o que for, tá? Só que eu não deixei isso aqui na infância acontecer. O que vai acontecer? Eles vão tentar, de alguma forma, botar isso na vida, porque isso não foi colocado. Então eles se desconcentram, eles perdem o foco quando adultos, porque eles não conseguiram botar tudo para fora o que precisavam enquanto eram crianças. Então a criatividade precisa florir, a gente precisa entender. As crianças precisam se sujar, precisam fazer bagunça, precisam pular, correr, nem que seja no meio da sala. Nós precisamos entender assim, o que a gente coloca como prioridade na nossa vida, aquela casa de showroom de loja ou as relações pessoais, ou as pessoas. Então assim, que a minha sala não seja a sala mais bonita do mundo, não seja a sala mais arrumada do mundo, mas ali tem vida. Ali tem crianças crescendo, se desenvolvendo e aprendendo e sendo felizes. Tem vida, tudo bem, eles vão crescer. Quando eles crescerem, eu ponho a minha sala do jeito que eu quiser, aquela sala toda cheia de coisas bonitas e agradáveis. Mas
eu tenho vida? O que para mim é prioridade? Então, a criança não sabe brincar sozinha porque ela não consegue botar a criatividade. Aí a gente fala assim, poxa, mas cansa, Evelina. Toda hora ir atrás da criança, ficar inventando brincadeira, ficar inventando coisa para fazer, não vai precisar. A partir do momento que você deixa ela pensar sozinha e criar, no início você vai estar ali, mas daqui a pouco vai fluir. Eles vão criar, eles vão inventar e você não tem que ficar grudado o tempo inteiro. A criança brincar sozinha é a coisa mais natural do mundo e é o necessário. Ele precisa criar até para que você, de longe, normalmente a gente está fazendo alguma outra coisa, consiga entender e perceber, poxa, ele está brincando, sei lá, de bombeiro agora. Sabe, nossa, ele está criando o quê? Uma espaçonave. Então que você entenda o que passa na cabecinha dele. Porque se toda hora eu tenho as telas ditando o que ele vai gostar ou não. Porque se a gente for ver, é isso. Quando eles vêm pedir alguma coisa é porque eles viram uma propaganda. As telas ditando o que ele vai gostar ou não. E a gente meio que sufocando a criatividade. Depois eu vou querer que ele escreva uma produção de texto na escola. Uma coisa mínima. Não vai sair. Ele vai, para escrever 5 linhas vai ser um sufoco, porque ele não tem da onde tirar. Aqui dentro, ele não formou aquela caixinha da memória. E ele não vai ter da onde tirar. Não tendo da onde tirar, ele não tem como produzir. E a gente só consegue formar a nossa caixinha da memória criando, inventando. Mesmo que seja com... Gente, criança inventa com palito, com papel, com pano, com a toalha da mesa e tá tudo bem. Quando eles pedem para ajudar na cozinha, a gente fala, não, vai sujar, vai cair, vai bagunçar. Vamos ajudar na cozinha. O que é um copo quebrado perto de um aprendizado, de um crescimento de um ser humano? Então, a gente precisa, os adultos, né? A gente está fazendo tudo com tanta pressa, com tanta correria, porque tudo é horário, tudo é cronometrado. Abrir os nossos olhos. Não tem problema nenhum a gente retroceder no tempo e a gente copiar coisas que os nossos pais faziam e que até nós mesmos fazíamos. Não tem problema. Se é para o bem de quem a gente ama, que são as nossas crianças. Não é vergonha, não é errado, não é mico. Não. E nem por isso a gente deixa de viver no mundo atual. A gente deixa de entender e de conviver com as tecnologias. A gente só não perde aquela essência do que é bom e do que é bacana para que as nossas crianças consigam desenvolver e evoluir com saúde. Tá? Saúde, quando eu digo a saúde geral, né? Então, assim, um andar na rua, olhar da janela e olhar para o céu, aquele céu azul. É bom quando a criança aprende e chega para você e fala, mãe, olha como que esse céu tá azul hoje. Aí a gente olha, nossa, e tá mesmo, que dia lindo. A gente esquece de olhar para o dia, a gente esquece de olhar para o céu. E a gente não ensina as crianças a fazerem isso. A cabeça tá assim. A gente não ensina que o olhar deles se abra. Então, é muito importante que a gente ajude essas crianças a abrir o olhar e que abre o nosso também, e abre o coração, e abre a mente, e ajuda, e completa toda essa vida, sabe? Então, olha só, nossa reflexão, o caminho que a gente está seguindo, eu estou trazendo realmente tudo de ruim que o excesso das telas pode causar. Nós vamos deixar que as crianças decidam sozinhas? Não. Nós vamos ser aquele apoio, aquela vontade auxiliar que eu sempre falo. Nós vamos decidir em conjunto com elas
E muitas vezes, pela idade, vamos decidir por elas. Que caminho nós queremos que essas crianças sigam? Tá? Vamos pensar numa coisa, vamos fazer algumas analogias aqui. Nós temos crianças de 7, 8 anos que mexem bem no celular, jogam muito bem, mas não andam de bicicleta, não amarram sapato, não arrumam a cama, não sabem dobrar um cobertor. E elas têm 8 anos de idade. São coisas comuns e que elas não fazem, mas elas mexem no celular. Então a gente está hiperestimulando uma área de forma totalmente errada. Então, muita criança usando óculos, né? Muita criança irritada e sem paciência, que gera uma falta de educação tremenda. Então, a gente está hiperestimulando áreas erradamente e deixando de estimular outras. A gente precisa pensar e, na hora de decidir pelo o que eu falei anteriormente, né? As doses homeopáticas. O pouco e o bom. O que está entrando é belo, belo no sentido daquele belo edificante para a vida da criança. É verdadeiro. A gente tem que trabalhar sempre com a verdade. Não tem mentirinha, um jeitinho. Se eu já ensino a criança com um jeitinho e com a mentirinha, no que isso vai dar? A gente precisa pensar nisso. É verdadeiro, é belo, é bom. Né? A gente tem uns pilares na vida da gente, que é a verdade, a beleza e a bondade. É bom. O que eu vou formar? Que ser humano vai ser? O que eu quero? Eu quero que essas crianças sejam crianças hábeis, crianças que tenham empatia, crianças caridosas, crianças respeitosas, que trabalhem bem. Mas o que eu estou ensinando para que eles se formem, esse homem e essa mulher? Começa agora. Começa de pequeno. Mas já é adolescente, perdi tudo. Não perdeu tudo. Caminha junto. O adolescente, a partir ali dos 12 anos, ele começa a não ter mais os pais como referência, tá? E eles começam a ter como referência os adultos ao redor, porque começa aquele embatezinho com a família, normal da adolescência. Os adultos ao redor. Nós precisamos saber quem nós colocamos para conviver com esses adolescentes. Quem são os nossos amigos, quem frequenta a nossa casa, né? Quem são os professores, porque são nessas pessoas que eles vão começar a se espelhar. O olhar dele vai para fora. Então, se eu já tenho um adolescente nessa idade, não está perdido. Eu tenho que ter bons amigos junto comigo, bons professores, boas pessoas ao meu lado, às vezes um psicólogo, alguém que seja uma referência bacana para essa criança, para esse adolescente. E a gente precisa ter esses cuidados de quem está por perto, de quem está junto, para que também essa criança seja edificada, tá? Tem a questão do exemplo. Eu não posso estar sentada no sofá com o celular e gritar para que a criança desligue o videogame. Não entra, não fecha. Essa chave não encaixa. Então, eu preciso também me controlar ou me dar o limite como exemplo para que a criança tenha o limite dela também. Mais pelo exemplo do que pelo que eu falo, tá? E a gente vai, aos poucos, conforme a gente vai diminuindo, aí você vai, Evelina, eu vou ser drástica. Cada um sabe o que está acontecendo dentro da sua família e ao seu redor com as crianças que convive e vai entender a melhor maneira.
Alguns é melhor ser drástico de uma vez. Num bebê, pra mim, é ser drástico. Tira, se tá usando, tira e acabou. Agora eu tô lá no adolescente. Eu vou ser drástica? Eu acho que eu posso ir naquelas doses homeopáticas e ir tirando. Agora, eu tiro simplesmente por tirar? Não. Eu tiro, eu ofereço tudo que eu aprendi que é necessário. Eu ofereço opções, tá? Eu ofereço um jogo, eu ofereço um bom papo, eu ofereço um passeio, eu ofereço opções, eu ofereço coisas agradáveis, eu ofereço a minha companhia, que às vezes é tudo que eles mais querem. Eu encho esse tanque de amor, né? A gente pode até depois falar sobre isso, a gente tem as linguagens de amor das crianças e a gente enche esse tanque de amor com presença, com atenção, com um bom papo. Que às vezes a gente senta na mesa para comer, tá cada um com o telefone na mão, a televisão está ligada, ou um come no sofá, um come na cozinha, um come no quarto. Voltar essas relações, essa coisa bacana. Eu sei que não é todo dia, não é todo mundo, não é toda hora, mas de ter um momento em que todo mundo está sentado à mesa e que está batendo um papo e está contando como foi o dia. Como que a gente perdeu isso de perguntar: ô meu amor, como foi seu dia? O que você fez hoje? A gente está muito assim egoísta, né? Voltou tudo pro eu. E se a gente se voltar para fora novamente, para os nossos? Ô meu querido, como foi na escola? Ô meu amor, o que você fez? O que teve de bacana? Ah, mãe, não quero falar. Não, tá tudo bem. Quando você quiser, eu tô aqui. Sabe aquilo que a gente fala para as crianças assim? Eu prefiro que você me fale a verdade, que eu não vou brigar, do que você me falar uma mentira que eu vou brigar se eu descobrir a verdade. Ali eu tô trazendo ele para perto de mim e eu tenho que cumprir. Porque na hora que a criança me falar a verdade, por mais que seja uma coisa assim cabeluda, eu vou me controlar naquele momento, eu vou acolher e depois eu vou tomar as devidas providências, mas eu tenho que cumprir o que eu falei. Agora, se eu descobrir a mentira, é pior. Então, eu preciso fazer com que confiem na gente. Eles precisam ter esse porto seguro. E por que eu estou falando isso no meio das telas e dos limites e da criatividade? Porque quando começar a tirar das telas e as relações familiares aumentarem, as relações interpessoais aumentarem, os conflitos vão aparecer. E a gente tem que saber passar por esses conflitos para que a gente continue convivendo junto e continue convivendo bem. Então a gente vai ter sempre, eu falei todos os motivos para que a gente não use o excesso e para que a gente diminua a ponto de tirar. Mas eu também falei, olha, deem opções. A gente pode ter jogo, a gente pode ter brincadeiras, coisas que a gente fazia. Só lembrar um pouquinho da nossa infância que vem um carrossel de coisa. Sabe, as crianças, elas não pintam mais uma amarelinha no chão para brincar. Que coisa mais gostosa de fazer. Brincar de passarinhos na parede. Num dia sem luz, quando a luz acabava, a gente brincava de fazer passarinho na parede. Gente, parece que eu sou muito velha. Nem tanto. Mas assim, a gente brinca de passarinho na parede, de fazer sombra. Brinca de rima. Um fala e o outro rima. E assim vai indo de coisas que a gente foi perdendo. A luz acaba, é um pânico. Porque não tem o que fazer. Ninguém sabe o que fazer quando a luz acaba. Não tem celular, não tem televisão, não tem videogame. Ninguém sabe o que fazer. Calma, vamos conviver, vamos ficar juntos, vamos voltar. E aquilo que eu falei, não tenham vergonha. Ah, mas meu vizinho não faz, meu amigo não faz, a outra pessoa não faz. Não tem problema, planta semente. Planta semente que vai vir um monte de gente em volta. Vai vir um monte de gente atrás porque vai todo mundo ver nas crianças com quem você convive, seja profissionalmente ou pessoalmente, vai ver a mudança nessas crianças. E vai ver o quanto isso é legal.
E o quanto falou assim, caramba, eu vou fazer também. Porque os resultados são muito bons. Os resultados são muito legais. E se permitam. Eu acho que o que eu tenho para deixar aqui hoje, a gente falou de todos os malefícios, tá? A gente falou de tudo de ruim que pode causar. Eu realmente não trouxe nada de bom que as telas podem fazer, porque não tem um que eu falo assim, nossa, isso é muito bom que a tela pode fazer. Não. Uma tecnologia que eles vão ficar bitolados, todo mundo vai saber e eles não vão saber. Não. A tecnologia de hoje, daqui a 5 anos já é outra. E eles vão ter que aprender novamente. Não tem problema nenhum, se ele não fizer agora, ele não vai ficar para trás. Ele não vai ser o excluído, muito pelo contrário. É bacana a gente falar isso, porque assim, é uma criança que não usa tela e que brinca e que corre, que sabe andar de bicicleta, que sabe amarrar um cadarço, que sabe arrumar a cama e sabe construir, sabe ser criativo. Ele vai fazer bacana com os amigos. Porque ele vai, hoje em dia tem muito isso, né? Ele vai ditar uma moda. Poxa, mas espera aí, aquele cara ali é criativo. Olha a brincadeira que ele está inventando. Poxa, aquela menina ali, as ideias que ela traz, as brincadeiras que ela inventa são muito legais. Então, a gente levar isso para as crianças não como se eles estivessem sendo os excluídos, muito pelo contrário, como se eles estivessem colocando coisa nova, levando o mundo novo para os amigos. Eles vão ser os que vão levar a coisa nova, que não é nova, é a gente que perdeu. Então, a gente ter isso, quando a gente for abordar as crianças, não como, mas você vai ser o deixado. Não, não vai ser o deixado de lado, não. Vai ser o que vai inovar e o que vai trazer. Imagina, o sucesso. A gente tem que colocar isso na cabeça das nossas crianças. Mas que sucesso, que bacana, as ideias legais e diferentes que você trouxe. Tá? Então, a gente tem que sempre elevar nossas crianças, a gente nunca pode diminuí-las. Seja o motivo que for, essas crianças devem ser elevadas. Elas devem se sentir bem e importantes, principalmente quando passam por grandes mudanças, ok? Não é fácil. Nossa, é hoje, de hoje para amanhã, como eu falei, vão ter conflitos e a gente precisa da persistência. A gente precisa ser persistente no caminho que a gente quer seguir. Eu vou deixar também como dicas de leitura e de aprofundamento no tema, 2 livros da mesma autora, vou deixar como indicação, que ela traz uma abordagem muito bacana com estudos científicos que falam, um dos exemplos que ela dá, que eu vou falar para vocês, os executivos de grandes empresas de informática e de tecnologia, tipo Google, essas empresas super top. Os filhos deles não têm contato com telas, nem celular, nem computador. Estudam em escolas que não têm. Eles vão ter o contato depois dos 16 anos. E ela explica aqui o porquê. Porque como eles criam, eles entendem o que aquilo causa e até onde aquilo pode levar. E os filhos deles são criados longe das telas. Vão ter contato só quando tem o discernimento de saber o próprio limite. E isso é muito bacana, assim, quando a gente vê esses exemplos e a gente escuta isso, a gente vê. E a gente aqui achando que está fazendo bonito, dando um celular para uma criança aos 2 anos. Tá? Então a gente precisa ter isso muito dentro da nossa cabeça. Então, o primeiro é esse Educar na Curiosidade. A autora é a Catherine Lecoup. Também da mesma autora é o Educar na Realidade, que é um pouco daquilo que eu falei para vocês, da criança ter o contato com o mundo, ter o contato com as coisas, que ali ela cresce e ela amadurece. E aqui tem muitos exemplos do porquê não, além de todos os exemplos que eu já dei para vocês. É um grande aprofundamento, tá? Nossa Masterclass vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem os nossos canais de comunicação que podem entrar em contato conosco.
tá? Quem é do grupo que recebe pode mandar, a gente abre o grupo logo depois da aula para interação, para dúvidas, para perguntas, ou nas nossas redes sociais, e a gente vai conversando mais sobre esse assunto. É um pouco polêmico, é um pouco forte, mas os resultados são maravilhosos. A gente oferecendo a vida para as crianças, não um simples ficar sentado mexendo com os dedinhos, ok? Até breve. Fiquem com Deus.